Oi, Flores, tudo bem com vocês? Enfim, 2025 aí passou. Eu li um total de 51 livros e hoje eu vim falar pra vocês os piores que eu li em 2025. Inicialmente esse vídeo ia ser melhores e piores, mas aí eu percebi que eu tinha muitas coisas a acrescentar nos piores e aí eu resolvi dividir em duas partes. Então os melhores de 2025 vão sair em outro vídeo, quando Deus proverá, mas vão sair. Enfim, esse é o meu primeiro vídeo pro YouTube, então eu acho justo me apresentar. Eu sou a Jasmin, eu tenho atualmente 20 anos, eu sou leitora assídua desde os meus 13 anos de idade. Eu comecei a criar conteúdo na pandemia, mas com essa identidade de Jas Bragna eu crio tem mais ou menos 3 anos. Os meus gêneros favoritos são fantasia e romance, mas desde que eu me aprofundei na literatura, porque ao contrário de que muita gente pensa, não, mulheres adultas não leem só um gênero, eu tô diversificando bastante. Tanto que no meu vídeo de melhores de 2025 vai ter lá desde o clássico até o dark romance. Mas, enfim, vamos aos piores do ano. Na maioria das vezes, quando eu não tô gostando de um livro, eu simplesmente abandono ele. Então, esse vídeo aqui tem mais livros que foram decepcionantes de alguma forma, ou então livros que depois que eu terminei eu fiquei um tempo pensando e aí eu fiquei, talvez esse livro não seja tão bom assim quanto eu tô achando. Eu vou começar falando de Acerto por Acaso, da Rafaela F. Rank. Ele é o segundo livro da Walker Security, que é uma trilogia que vai falar sobre os personagens principais se apaixonando pelos seus seguranças. Então, eu já tinha lido Protegendo Perigo e eu acompanhei o lançamento de Acerto por Acaso e eu fui ler. Foi bem, assim, decepcionante. Acerto por Acaso vai contar a história da Abby e do Peter, que eles acabam ali se casando em Las Vegas, bem sem querer. E por N motivos eles não podem anular esse casamento ele não pode ser encerrado, então eles acabam tendo que conviver juntos aí, né, durante o tempo que tá no contrato de casamento deles. Era pra ser um haters to lovers, enemies to lovers aí, só que assim, uma hora assim, do nada, eles já estão no lovers, só que ao mesmo tempo eles ainda estão no haters, e eu não achei, assim, bem escrita essa relação deles. Eu achei essa parte do relacionamento deles muito mal escrita. Teve uma coisa também que eu não entendi nada, que foi a relação da Abby com a família dela, porque a família dela impôs uma regra que ela devia estar casada para ela suceder com algumas coisas da família. Só que o modo como a família dela trata ela no livro é totalmente incompatível com essa regra absurda que eles deram e não tem mais nenhuma explicação sobre essa regra. Ela simplesmente é jogada lá para dar mais conteúdo pro livro, sendo que não entendi e podia simplesmente não existir essa regra e ficou assim bem mal escrito. Sinceramente, quando eu terminei esse livro, a única coisa que eu pensava é que eu tava muito ansiosa pro próximo livro da série, que vai ser um romance aquele ano, então vai ser um romance entre dois homens, e tipo assim, pelo que a autora tá postando, vai ser babado. O próximo livro é O Vocalista Reservado, da Maria Flávia Khalil. Ele é um romance entre a Jo, que é uma secretária, mas ela não é bem uma secretária, ela tá mais pra uma agente, e o Jay, que é o vocalista da banda que ela cuida lá, e esse romance entre eles dois é proibido. O meu problema com esse livro é porque o romance deles é proibido, só que o que impede duas pessoas brancas, héteros e ricas de ter um relacionamento? Então, como não tem assim um motivo meio plausível, como assim não tem um motivo meio concreto, a autora tem que ficar enfiando plots, enfiando dificuldades. E assim, é bem mess, sabe? Eu não consigo engolir os problemas que ela coloca para esse relacionamento ser proibido. E eu também não consegui sentir nenhuma conexão com os personagens. Eu achava eles dois bem chatinhos, assim, sabe? E a Flávia Khalil, ela tem uma moral muito grande, porque ela tem um livro recomendado pela simplesmente Rita Lee. A Rita Lee já recomendou um livro dela, só que aquela não me conquistou. Eu tinha a impressão, quando eu tava lendo esse livro, que a todo tempo eu tava lendo o primeiro livro que a autora escreveu, sabe? Eu não conseguia tirar essa sensação de mim. Porque é muito clichê. Só que não é um clichê tão bem escrito, assim. E parecia, em vários momentos, muito forçado. O próximo livro é Chokehold, de Leigh Rivers e Harley Bag. Esse livro ele é um dark romance aquiliano, ou seja, um dark romance entre dois rapazes. E eles são irmãos postiços, ou seja, a mãe de um casou com o pai de outro. E eles se odeiam e eles se ameaçam se matar o tempo todo. E durante o livro eles vão desenvolvendo ali essa relação amorosa entre eles. Gente, eu achei a relação deles bem pobre, assim, de desenvolvimento. Eles passam 70% do livro se odiando muito, ameaçando se matar, várias guerras entre eles, e aí do nada eles se amam.
bem do nada, eu não consigo ver em que momentos rolou a transição de eu te odeio pra eu te amo. Eu achei essa parte assim bem mal escrita. E tem outra coisa que me incomodou bastante nesse livro, é que não é porque que eles são homens LGBTs que eles deixaram de ser homens. Então tem várias cenas em que eles são extremamente escrotos com as mulheres do livro. No começo do livro, cada um tem uma namorada antes deles se envolverem, e eles são extremamente babacas com elas. Eles são assim, pessoas horríveis para elas, sabe? Essa parte me deixou bem desconfortável para ler. E aí eu fiquei bem. Eu só queria acabar aquele livro, porque eu queria ler outra coisa. Espetacular, da Stephen Garber, que é a novela da trilogia Caraval, a novela de Natal. Eu comprei esse livro na pré-venda, eu comprei ele para ler ano passado, quando ele lançou. Só que eu tive uns problemas, eu não consegui ler, e aí eu esperei da época natalina para ler. Assim, gente, a Scarlett é minha personagem favorita de todos os livros do mundo, então qualquer coisa que eu ler, a Scarlett sempre vai ser minha personagem favorita. Então eu já estava um pouco decepcionada, sabendo que Espetacular ia ser uma novela só da tela. Eu tenho um grande problema com o finale, que é o último livro da trilogia, que já é um livro que é 70% só da tela, e nesse livro, a tela, na maioria do tempo, ela não é aquela garota extremamente forte que ela é em Lendário, ela não é aquela grande desafiadora contra as coisas do mal que ela é em Lendário. Ela só tá brincando de Uni do Unité com o Lenda e com o Jax. Ela fica, ele me ama, ele não me ama, isso aqui me ama, isso aqui não me ama, isso aqui vai me amar, isso aqui não vai me amar. Não sei o que lá, então essa parte é muito chata, porque o mundo tá acabando, a Scarlett tá presa e ela tá lá. Será que eu fico com o Lenda ou será que eu fico com o Jax? Eu acho essa parte muito chata, eu acho que é uma grande decepção que finale dá pra gente, apesar de eu gostar do livro. E aí, Espetacular é só mais disso. Apesar dela já estar com um par romântico, né, findado, qual é o par romântico dela, ela tá tipo assim, será que ele vai gostar? Será que ele não vai gostar? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? E assim, ela tá chata. E o par romântico dela, né, o Lenda, ele não é metade do homem saboroso que ele é na trilogia original, sabe? Na trilogia original ele é um gostoso e aqui ele tá bem sem sal. Fora que eu tenho um certo problema também com a tela, que é eu não consigo ver ela amando tanto a irmã dela quanto a Scarlett ama ela. E bem no começo do livro, ela chega e fala assim, será que você poderia, por favor, adiar a sua noite que você sempre sonhou enquanto a gente estava nas garras do nosso pai abusivo porque eu não conseguia arranjar um presente pro meu namorado? Nessa hora eu tive que respirar fundo, porque, meu Deus do céu, como você consegue ser nojenta a esse ponto? Então, acabou sendo bastante decepcionante pra mim, bastante bem chato, assim, de ler. Eu confesso que teve umas 2 cenas que eu fiz uma leitura dinâmica ali. Mas, pra não dizer que não tem ponto positivo, um ponto positivo é que eu adoro a atmosfera de magia que a Stephanie Garber escreve. Eu acho que ela escreve como ninguém essa atmosfera mágica, essa magia que existe junto ao mundo. O mundo e magia é uma coisa só, não são coisas separadas. Então, não existe magia no mundo. O mundo é mágico. Eu acho que ela escreve como ninguém. E fora que a minha edição é edição de colecionador, né? É edição de luxo, então ela é ilustrada. Ela é toda ilustradinha e tal. Ela é bem, bem bonitinha. Ó, as ilustrações, tudo muito bonitinho. Então é só um ponto positivo, é o que salva Espetacular pra mim. Agora sim, a gente vai falar do livro que eu odiei. Eu odiei esse livro com todas as minhas forças. E quem me acompanhou na outra rede social na época sabe como eu queria gorfar lendo esse livro. Love in the Dark, da Ellie Morgan. Enfim, é um dark romance entre uma garota e um típico bad boy, a Dito e o Christopher, que posteriormente a gente descobre que ele é nada mais nada menos que um demônio. E aí eles vão se envolvendo romanticamente e conforme o livro vai passando, o livro não fica só no romance deles, também vira uma outra história, uma história um pouco mais séria. Enfim, para começar, né, todos os problemas que eu vejo nesse livro, todos os livros, esse aqui foi o que eu realmente, genuinamente achei muito ruim mesmo. A Dito, ela é uma personagem completamente inconsistente, então uma hora ela passa um monte de tempo dizendo uma coisa e ela vai lá e faz totalmente o contrário. E eu queria muito relevar, porque ela é uma personagem que tem 17 anos, mas ela constantemente me irritava com essas inconsistências dela, ela não consegue convencer, sabe? E aí ela começava a chorar e eu ficava, pelo amor de Deus, mulher, vai lavar uma louça. O Christopher, pra mim, ele tem a personalidade de um feriado que caiu no dia de domingo. Ele é totalmente insuportável, sabe? As coisas que saem da boca dele é muito nojenta.
ele é completamente movido a fazer atos libidinosos com a Dito, ou seja, ele vive dizendo que ele é muito contraditório também, ele vive dizendo que ele é obcecado por ela, que ele nunca vai largar ela, só que ele nunca diz, ele não leva nem ela pra jantar, ele é totalmente movido a... Eu tenho a impressão que a autora, quando ela estava escrevendo esse livro, ela simplesmente pegou todos os clichês possíveis que podem existir no dark romance, ela jogou no liquidificador, ela bateu lá, ela achou que ia sair uma vitamina gostosa de abacate, na verdade saiu só uma grande gororoba, sabe? Ela fica jogando um plot em cima do outro, e antes dela jogar o próximo plot, ela não desenvolve bem o anterior, então a gente fica assim, uma grande montanha de ideias, de subtramas, de histórias que vão se desenvolvendo. Fora que tem assim um plot no final, que esse plot é tirado do nada, ele é totalmente sem eira nem beira, não tem nenhum caminho para chegar ali. A autora ela só pensou assim: meu Deus, o que eu vou fazer para as minhas leitoras lerem o próximo livro dessa série? Então ela jogou esse plot assim, do nada, para as pessoas lerem. Ele poderia ser um plot muito bom, se ele fosse bem executado. Mas eu acho que ele nem é executado, ele é só jogado, sabe? Então essa revelação final, ela só acaba sendo tosca, ela não acaba sendo impactante. Outra coisa também que eu tinha com esse livro é que ele é extremamente artificial. Pra mim, ele é totalmente artificial. Sabe aquela fanfic que você escreveu com 12 anos e você achou que você ia mudar o mundo, que você ia ser um best-seller e que ela era a maior obra-prima já escrita? Então, é mais ou menos isso. É uma grande junção de plots, de histórias, várias coisas numa coisa só, uma grande montanha de ideias mesmo. A única cena que eu gosto desse livro, conforme eu ia lendo, eu pensava, meu Deus, essas pessoas não existem, esses diálogos não existem, ninguém fala uma coisa dessa, sabe? A única cena que eu genuinamente gostei bastante foi uma cena entre a irmã do Christopher e a irmã da Dito, então os dois personagens principais têm irmãs, e assim, elas duas, desde o começo do livro, elas se odeiam, elas saem no tapa, elas brigam o tempo todo, e aí como a Dito e o Christopher namoram, né, elas duas têm que acabar convivendo juntas, e aí a irmã da Dito, ela é uma personagem um pouco mais real, entendeu? Ela comete uns erros bem babacas, assim, spoiler, ela trai o namorado dela, mas assim, mesmo ela sendo essa pessoa ruim, entre muitas aspas, ela é uma pessoa que existe. Eu consigo ver uma pessoa existente na irmã da Disney. A irmã do Christopher o Christopher é mulher, né? Não muda nada entre eles. Assim, a personalidade deles é ele versão mulher. Mas a irmã da Dita, eu já acho ela um pouco mais real. Então elas têm essa cena que elas discutem agressivamente, fogosamente, e aí depois disso elas têm uma cena de romance intenso, se é que vocês me entendem. E eu acho essa cena muito boa. Eu genuinamente pensei em ler a parte 2 só por causa delas. É a única parte que eu gosto nesse livro. Esses foram os livros que me decepcionaram em 2025. Lembrando, eu não sou dona da razão. Você pode ler esses livros e você pode gostar deles. Eu não mando no gosto de ninguém. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de melhores do ano vem aí, não sei quando, mas vem aí. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de se inscrever e dar like. E é isso. Um beijo.